defesa dele, Bate, que está aqui inclusive com alguns documentos, e a gente falava aqui sobre essa prisão do Vanderlei nesse momento. Boa tarde, doutor. O senhor me dizia que já estava esperando por essa prisão do cliente do senhor. Por que isso? Olha, primeiramente, boa tarde, boa noite já, né? Bate, Percival, ao Júnior Aguiar, que está aqui ao meu lado, ao pessoal que está em casa acompanhando o caso, mais esse capítulo. Fui informado aqui que nós já estamos nos aproximando do 43º capítulo dessa história, que está deixando todo mundo intrigado, inclusive eu, advogado. O que acontece, Bate? Eu vou dizer que eu fui surpreendido com a prisão do Vanderlei. Isso é verdade, eu fui surpreendido. Agora, dizer que eu não temia que isso acontecesse, não. Eu estaria mentindo, e não é o meu papel. Eu não menti desde o início, não seria agora que eu iria mentir, né? O que acontece? Essa prisão do Vanderlei, que fique bem claro, ela foi decretada pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Porto Ferreira, com base exclusivamente que está na iminência de ser ouvida. Então essa informação, essa orientação sempre foi passada, ele estava ciente, inclusive o Vanderlei ele me garantiu que não há qualquer conversa nesse sentido. Há sim um depósito que foi feito na conta dela, isso nós não negamos, mas infelizmente eu tenho que dar essa notícia aqui, ela omitiu outros depósitos, inclusive eu tenho isso aqui documentado, né? Eu trouxe essa documentação hoje, eu estou recebendo retorno no meu ouvido aqui, se puder, eu vou tirar aqui. Tá, a gente está recebendo um retorno de volta aqui. Se o senhor quiser tirar, não tem problema. Se o Bate tiver alguma pergunta, eu passo para o senhor de novo. Só um minutinho. Deixa eu entender, o senhor está me dizendo, então... Oi, Bate. Peraí, Aguiar, que agora o delegado está pronto. Deixa eu só falar com o delegado já para liberá-lo, né, porque ele está para fazer ouvir mais uma testemunha de um caso. Capitão, você está aí com... Pode dividir em 4, Edu, acho que está para dividir em 4, para que todos estejam no ar, enquanto o delegado traz a explanação. Parabenizo o delegado doutor Eduardo, o capitão Nascimento, pelo trabalho, pela gentileza de nos atender, e fica à vontade para trazer tudo, absolutamente tudo, já que ele é o autor desse pedido de prisão e também acompanhou de perto essa movimentação. Boa tarde a vocês dois. Na verdade, o capitão já tinha cumprimentado. Boa tarde agora ao delegado doutor Eduardo. Bate, então, o doutor Eduardo, que está à frente das investigações do caso desde o início, né, vem mostrando um excelente trabalho juntamente com a equipe de investigadores aqui da Delegacia de Porto Ferreira. Eu começo essa entrevista, doutor, fazendo uma pergunta que todos querem saber. Qual que foi a importância do depoimento dessa testemunha, dessa mulher aqui na delegacia, já que acabou com a prisão do Vanderlei, né, doutor? Boa tarde, Bach. Essa testemunha ela foi crucial no sentido que demonstrou efetivamente que o Vanderlei estava interferindo no curso da investigação policial. Motivação pela qual, dentro da própria lei, da Lei 7.960, que trata da prisão temporária, nós submetemos o fato ao Ministério Público e ao Judiciário, que acatou esse pedido que foi deferido aí pelo juiz da 2ª Vara Criminal aqui de Porto Ferreira. Doutor, eu queria que o senhor contasse, porque existiu a possibilidade dessa testemunha ser presa aqui na delegacia, né? Porque vocês já tinham acesso à conversa, vocês já sabiam que ela, de qualquer forma, se apresentaria aqui, possivelmente para defender o Vanderlei, né? Exato, a gente já tinha dados técnicos que já nos determinavam qual que seria o teor do depoimento que ela poderia prestar. E caso ela mentisse, ela foi devidamente compromissada aqui na delegacia, ela estava assistida de um advogado, ela corria o risco de ser presa ao final de seu depoimento pelo falso testemunho. E quando ela chegou aqui, doutor, dá para contar o que ela demonstrou? Ela estava nervosa, ela já chegou expondo toda a verdade, parece que ela trouxe um extrato bancário também, né? Exato, ela se mostrou bem calma, né? Ela veio acompanhada do seu advogado e falou detidamente o que havia ocorrido. Né? Se bem que, como dito, nós tínhamos dados técnicos que nos indicavam o que antecedeu essa oitiva dela. E ela disse aqui em depoimento, doutor, que esteve com o Vanderlei, porém foi mais cedo, né? 3 da tarde, é isso? Exato. Mas eu não posso entrar em muitos detalhes, uma vez que esse caso está em segredo de justiça, né? Doutor, mais uma pergunta. Então, o depoimento dela foi crucial para a prisão do Vanderlei. O que será feito a partir de agora? Porque a gente já sabe que, de fato, ele está preso. Agora, uma prisão temporária, ela pode ser prolongada, pode ser convertida? Bom, a prisão temporária, no caso aí vertente, ela foi expedida em decorrência da obstrução que o investigado demonstrou em relação à investigação.
Então ela foi determinada pelo juiz pelo prazo de 30 dias, pode ser prorrogável por mais 30 dias, em havendo uma necessidade devidamente demonstrada. Doutor, o depoimento dela deixou claro para a polícia, então, que o Vanderlei estava tentando interferir na investigação, porque nós tivemos também acesso ao depoimento por conta dos advogados, né? Os advogados entraram em contato com a nossa equipe, e aí ela apresenta esse valor, esses R$280. Ela diz que foi justamente para isso, para comprar o silêncio dela? Exato. Não seria nem um silêncio, seria para que ela viesse, né? E realmente desse uma informação que não comprovaria a verdade dos fatos. Doutor, são muitos detalhes na investigação, o inquérito já que se arrasta por mais de 2 meses. A grande dúvida é, o Vanderlei ele vem apresentando provas, apresentando álibis, porém tem um determinado tempo ali que ele não consegue confirmar onde ele estava. Ele tentou com essa testemunha, né, porque seria um horário entre 7 e 9 da noite. A polícia continua investigando para tentar decifrar de fato onde ele esteve nesse horário, porque até então ele não falou, né? Exato, a polícia está investigando, uma vez que esse caso apura o desaparecimento da Lucilene. Enquanto não tiver uma certeza efetiva de onde está a Lucilene, o inquérito estará em trâmite. Doutor, agora essa prisão do Vanderlei causou uma grande comoção nacional, né? Não só para a família, mas nacional. E muitas pessoas se perguntavam por que ele não tinha sido preso antes, até algumas comentavam que demorou para essa prisão sair. Queria que o senhor explicasse por que essa prisão saiu só agora. Bom, que a polícia trabalha com provas. A gente tem que ter uma prova efetiva para poder submeter ao judiciário. Então a gente investiga primeiro e, com os elementos detidamente colhidos, submetemos ao Ministério Público, que por fim manda ao judiciário, que determinará ou não e se haverá necessidade ou não da segregação da pessoa. Então nesse caso aí, apesar de todas as possibilidades, nós temos que ter uma coisa bem efetiva, bem demonstrada, uma vez que está cerceando o bem da pessoa maior, que é a liberdade. Então, no caso aí, o juiz, o Ministério Público e a polícia também, principalmente, tem que ter bastante certeza daquilo que está pedindo. Doutor, o Vanderlei mentiu muito? Não sei se o senhor pode falar sobre isso. Bom, pode-se dizer que ele é bem controverso, né? Então, parece que ele vai acrescentando as coisas de acordo com as suas conveniências. Doutor, agora o senhor acaba de dizer que a investigação continua. Tem mais testemunhas que podem ser ouvidas? Tem mais materiais que a polícia espera? O que o senhor pode falar em relação a isso, em relação à investigação? Bom, as investigações prosseguem, uma vez, como dito, que a gente não tem ainda um paradeiro determinado da Lucilene, né? Então, novas testemunhas estão sendo ouvidas, né? Estão sendo ouvidas diuturnamente, novas perícias estão sendo requisitadas, uma vez que estabeleceu-se um quebra-cabeça, né? Porque não tratou-se de um crime, apuração de um crime para um fato. Apuração de um fato que era um desaparecimento, em que cada vez em que o tempo vai se prolongando, vai chegando à conclusão de que há a possibilidade muito evidente de ter ocorrido um crime. Doutor, caso tenha ocorrido o crime e a participação direta do Vanderlei, a polícia trabalha com a possibilidade de mais uma pessoa tê-lo ajudado a cometer esse crime, se de fato aconteceu? Bom, a polícia está trabalhando, nenhuma vertente está sendo descartada, né? Estamos trabalhando em todas as frentes, todas as denúncias que têm chegado, muitas inidôneas que não acrescentam em nada, mas já muitas coisas nos têm ajudado, né? Então a gente não descarta essa possibilidade também, não. E talvez de ser uma pessoa próxima, não é descartado também? Porque a gente já sabe que muitas pessoas já foram ouvidas, então a Elaine tem um amigo, o funcionário do mercado, enfim. Essas pessoas continuam na investigação da polícia, não foram descartadas ainda? O que dá para dizer? Eu acho que pode dizer que realmente vai haver o descarte de alguma coisa a partir do momento em que conseguirmos delinear detidamente os fatos, né? Então, a princípio, não tem nenhuma pessoa excluída, né? Então, todas as pessoas que estão sendo ouvidas e outras, né, estão dentro dessa vertente. Agora, diga-se o prazo. Não é possível estabelecer um prazo determinado, né? A polícia tem trabalhado muito, a Polícia Civil de Porto Ferreira tem se desdobrado nesse caso, né? A gente que realmente quer dar uma resposta para a família da Lucilene e acabar com essa angústia.
Doutor, entre todas as mentiras, as histórias contadas pelo Vanderlei, tanto para a imprensa quanto aqui na delegacia, uma delas deixou a família ainda mais revoltada, que foi no caso do relacionamento dele com a Lucilene, né? Ele sempre negou esse relacionamento, mesmo a família tendo acesso a vídeos, fotos, todos citando que eles sempre foram um casal. Isso aqui na delegacia também trouxe para vocês alguma suspeita dele negar algo que parece tão explícito? Então, como dito, ele é bem controvertido, né? E esses fatos, como outros, são devidamente delineados no inquérito policial. Eu não posso entrar em detalhes, né? Porque, como dito, está tudo em segredo de justiça, determinado pelo juiz. Doutor, o senhor pode contar pra gente como é que foi a prisão do Vanderlei? Ele esperava? Como é que ele estava? Estava em casa? Não estava? A prisão dele ocorreu na casa em que ele estava morando. Ele aparentou um pouco de surpresa, né? Nós fomos lá devidamente municiado do mandado de prisão temporária expedido pelo juiz, e foi executado, sem grandes transtornos. Em algum momento ele falou algo, tentou se defender? Não, permaneceu silente naquele primeiro momento. Doutor, no decorrer dessa semana e dos próximos dias, o senhor já falou que deve ouvir novas testemunhas, também colher novas provas. A pergunta é, essas provas que podem chegar, essas testemunhas, podem, de fato, ajudar a encaminhar ainda mais para um desfecho desse caso? São testemunhas que têm uma validade, assim, efetiva aqui para a polícia? Exato, essas novas testemunhas que serão ouvidas, né? E a gente até presume algumas pessoas que até alegavam uma eventual ameaça, um temor. A gente acredita agora que com essa segregação do suspeito, alguma pessoa realmente venha procurar a polícia e realmente acabar com a angústia dessa família, né? Que são mais de 60 dias em que a pessoa está desaparecida, ela não tinha nenhum padrão nesse sentido, pelo que a gente observou e investigou, ela era na família mesmo e no hotel, né? Então a gente realmente está investigando nesse sentido. Então, para a polícia, o Vanderlei solto, ele estaria coagindo testemunhas. Uma foi provada, né? Porque ela prestou depoimento aqui. Então, a polícia acredita que com a prisão dele, outras possam criar coragem, talvez não ter medo de falar? Exato. Pelo menos está segregado. Restou demonstrado materialmente no inquérito policial que ele estava obstruindo aí o andamento da investigação. Então, pode ser que com esta prisão, alguma outra pessoa realmente venha falar e aclarar realmente o que aconteceu com a Lucilene. Doutor, a Lucilene, segundo a família, nunca teve um histórico de fugir, de sair de casa, ficar dias fora, não dar notícias. Então, esse desaparecimento dela, com tantos dias já que está durando, o senhor acredita, a polícia trabalha forte com a hipótese de realmente ela estar morta? A gente torce realmente para que ela esteja viva, apareça de qualquer modo, que eu tenho certeza que apesar de toda essa angústia que ela teria trazido, a família receberia de braços abertos, né? Mas decorrido esse tempo, todas essas discrepâncias, essas situações anômalas ocorridas, nos presume que alguma coisa deve ter acontecido, que se ela não apareceu, não foi por vontade própria. Bate. Delegado, boa tarde, obrigado por falar conosco. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se por acaso, né, o senhor tiver a convicção que a Lucilene foi assassinada, mas não tiver o corpo dela, como é que fica a situação nesse momento? Boa tarde, Basti. Nesse caso, a gente vai ter os outros elementos de prova, né? É um dos casos mais, assim, difíceis no direito, uma vez que seria um caso de homicídio sem corpo. Mas existem vários crimes que já ocorreram e que houveram condenações por esse motivo. Então a gente tem as outras evidências, a gente está fazendo um trabalho bem árduo, os policiais e investigadores de Porto Ferreira, né, para a gente realmente chegar a um desfecho que dê lastro para o Ministério Público oferecer a denúncia e o juiz realmente condenar quem de direito. Delegado, o senhor já tem convicção da culpa desse sujeito, do Vanderlei? Não, tenho convicção que ele obstruiu a investigação. Essa convicção eu tenho, né? Por motivo que só ele deve saber, porque ele está obstruindo a investigação da polícia que visa apurar o desaparecimento de sua sócia, razão pela qual representei pela prisão dele, uma vez que está prejudicando aqui o trabalho de polícia judiciária.
Certo, mas pelo que o senhor percebeu durante todo o tempo, né? Eu que estou acostumado aqui com o Percival a fazer entrevistas com suspeitos, ele é uma pessoa que se for culpado, se for realmente, se estivermos diante de um assassinato, se estivermos diante de um assassino, né? Como alguns indícios apontam, ele é uma pessoa que tem explicação para tudo. O senhor acha que essa explicação dele, né, essa série de explicações termina diante desse trabalho de inteligência da polícia, quando uma mensagem foi interceptada e mostrou essa mentira? Como que o senhor descreve as conversas que teve com Vanderlei? É uma pessoa fria? É uma pessoa que se mostra em algum momento arrependida? Como que o senhor nos descreve o Vanderlei às portas fechadas? Porque a gente só conhece o Vanderlei das entrevistas. Bom, Bate, eu não posso falar muito assim do que eu coletei durante a investigação, bem, está em segredo de justiça. Mas posso dizer que, pelo menos pelo que se vê, ele é uma pessoa muito controversa e que vai mudando as versões de acordo com aquilo que vai sendo apurado. Eu posso dizer que a prova técnica, a prova policial, o serviço que estamos desenvolvendo, não vai dar lastro para ele poder tentar se furtar, caso realmente, efetivamente, a gente demonstre a culpabilidade dele no desaparecimento da Lucilene. É que o trabalho está sendo feito pelos policiais aqui de Porto Ferreira, está sendo feito metodologicamente, né? Então eu acredito aí que mentir ele pode. Ele não precisa falar a verdade, uma vez que ele está na condição de suspeito. Ele não tem nem a necessidade de falar a verdade. Mas as pessoas que vieram na delegacia, as pessoas que prestam depoimento, elas estão acobertadas pela lei. Elas são obrigadas a falar a verdade sobre responder pelo falso testemunho. Então as versões contraprodutivas que ele acaba falando, para nós não tem tanto sentido, porque pelo que a gente vê, ele é bem controverso, ele vai e volta na sua história. E quando o senhor mostrou para o Vanderlei a troca de mensagens em que ele pede para a testemunha mentir, mesmo diante disso ele nega? Ele teve essa coragem? Ele nega tudo, né? Não é possível, mesmo com a mensagem na cara dele, na frente dele? Então, pelo que a gente vê, inclusive até na televisão, ele vai criando a história dele de acordo com aquilo que vai sendo falado, né, Bate? Aquela antena de celular que coloca ele no local onde vocês fizeram as buscas, aquela é uma prova importante ainda para a investigação ou foi descartada? Porque ele nega ter estado naquele local. Toda prova técnica é uma prova irrefutável, né, Bate? Então ele tem o direito de dar a versão dele, de falar o que ele quiser. Mas o que realmente conta é aquilo que efetivamente está demonstrado tecnicamente. Percival de Souza tem uma pergunta para o senhor para finalizar a entrevista com o delegado. Por favor. Doutor, eu tenho uma curiosidade, queria que o senhor explicasse. Dentro do inquérito policial que o senhor preside, o senhor vive uma situação singular. O senhor tem uma testemunha-chave que pode significar o enigma da Lucilene ser decifrado e, ao mesmo tempo, essa testemunha mentiu num depoimento. Ou seja, isso caracteriza a obstrução da justiça. Como que o senhor vai administrar isso? Essa testemunha, que é chave, precisa ser processada por ter mentido, falso testemunho? Como o senhor vai lidar com isso, doutor? Boa tarde, Percival. Mas a testemunha ela não mentiu. Não mentiu. Embora tivesse ouvido uma prova técnica, daí ela falou a verdade, uma cooptação para ela mentir, ela veio aqui e falou a verdade. Ela não omitiu em nada, inclusive trouxe até o depósito bancário que demonstrou que realmente houve esse pedido para poder dar esse álibi naquele momento que é crucial na investigação. Se houve um assassinato, doutor, foi realmente entre 7 e 9 da noite. Esse é um horário que ele não conseguiu se explicar mesmo. Exato. Certo. E o senhor acha que se houve um assassinato foi dentro do hotel a execução? Então, a gente está ainda com várias investigações, como dito, está em segredo de justiça, então por hora, Bate, essa parte eu não posso te falar. Tá ok, né? perfeito, tá bom.
Tá certo. Doutor, não tem como agradecer a gentileza da sua entrevista. Eu sei que vocês formam uma equipe pequena aí, mas que trabalham com muita vontade para servir a população. Então, repasse aí os nossos cumprimentos do Cidade Alerta e da população do Brasil a todos os integrantes da Delegacia de Porto Ferreira e também da DIG, que auxilia vocês nessa investigação, que não é fácil. Um abraço grande, tá, doutor? Tá ok, Bate. Obrigado, querido. Pode manter a Capitão Nascimento no link, pode liberar o delegado para que ele faça o trabalho dele com tranquilidade, né, sem que a gente atrapalhe mais aí o dia dele. Eu vou com o doutor Natanael, que está com o Aguiar. Doutor Natanael, me diga uma coisa. O delegado já mostrou que o Vanderlei mandou a testemunha mentir, que está comprovado na mensagem, doutor Natanael, segundo o delegado, segundo a polícia, tanto que motivou a prisão, de que ele queria que essa mulher casada falasse que estava com ele às 7 da noite, sendo que eles estiveram juntos às 3 da tarde. Segundo ela, dentro de um carro, o Vanderlei e essa moça que é casada fizeram relação sexual às 3 da tarde. Ele queria que ela dissesse que essa relação foi às 7 da noite. A moça pôs a mão na consciência e, obviamente, não mentiu, né? E aí, doutor? O senhor que está no caso, o senhor que disse desde o início que acredita muito na versão do Vanderlei, eu acho que agora a situação ficou muito difícil para o lado dele. O senhor pensa em continuar no caso, vai abandonar, como é que fica agora? Olha, Bate, boa noite novamente a você. Eu não acompanhei a entrevista do delegado, né, do doutor Eduardo, mas o que eu posso adiantar a você é que esta testemunha, ela tem que comparecer à autoridade policial e eu diria até com uma certa urgência. Ela precisa mostrar para o delegado, inclusive, alguns depósitos que ela teria omitido, inclusive depósitos após o depósito que ela aponta ser o depósito, que seria uma espécie de suborno para que ela viesse até a autoridade policial e mentisse. Lembrando, Bate, que é interessante a gente ressaltar uma coisa. O Vanderlei, ele é um cara, de fato, eu venho dizendo isso em entrevistas, ele é uma pessoa controversa. Não precisa conversar muito com ele para se chegar a essa conclusão. Mas nós estamos falando de controvérsia, e no direito isso aí tem um conceito técnico. Né? Controvérsia já dá a ideia de dois lados. Contra, né? Controvérsia. Então, há dois lados. Né? É diferente de você falsear uma verdade, que aí seria mentira. Né? Tem diferença, por incrível que pareça, mas há uma diferença circunstancial, inclusive. Então, assim, eu tenho aqui nas minhas mãos documentos que comprovam outros depósitos e a história é um pouco diferente da que foi dita aqui. Eu tenho, inclusive, a informação. Uma coisa eu posso adiantar, essa pessoa já havia entrado em contato comigo, essa pessoa me disse uma versão, posteriormente ela me ligou e mudou essa versão. Eu falei, essa mesma mulher? Essa mesma pessoa? Exatamente, essa mesma testemunha. A autoridade policial chegou até ela por meio da defesa, ou seja, nós indicamos ela, não foi ela que veio aqui, não, nós indicamos ela e a autoridade policial, com a sua competência, conseguiu localizá-la e convocá-la a vir até a delegacia prestar esclarecimentos. Contudo, há controvérsia. Quando eu digo controvérsia, eu não estou dizendo a princípio que houve uma mentira, mas há documentos que podem contradizer aquilo que foi dito. Com certeza isso não chegou até a mesa do magistrado que decretou a prisão. Isso é uma coisa que será analisada, né, eu acredito que daqui em diante. Lembrando que hoje a defesa, eu estava concluindo o pedido de liberdade para o Vanderlei e me ocorreu uma nova situação que inclusive pode mais uma vez mudar o rumo da investigação. Essa pessoa não me autorizou a falar em rede nacional, contudo ela me autorizou a apresentar essa documentação junto à autoridade policial. Inclusive, mas o que seria isso então, pelo menos? É o relato de uma testemunha, inclusive importante do processo. Ela acabou esclarecendo alguns pontos que, por meio do seu depoimento, isso não veio à tona. Então eu acredito, ela me disse que não foi perguntado. Que, por exemplo? Horários. O Bate, inclusive, eu estava aqui já com um ponto, eu ouvi o retorno dele aqui dizendo a respeito de um determinado horário que teria supostamente ocorrido o homicídio. Olha, Bate, eu não gosto de frustrar a expectativa, mas eu sou uma pessoa correta, procuro ser. Eu digo sempre aqui, estou defendendo uma pessoa que se diz ser inocente. Inclusive, se essa pessoa estiver mentindo, está mentindo não só para mim, como para os familiares, para todos nós aqui que assistem. Até porque muitas pessoas estão divididas, outras pessoas acreditam na inocência dele, outras pessoas o culpam. Então, assim, isso é uma situação complicada e complexa.
O processo é complexo, eu sempre digo isso. Mas, na medida do possível, a verdade ela vai aparecer, né? A prisão do Vanderlei, neste momento, eu achei, assim, do ponto de vista técnico, descabida, um pouco precipitada. Faltaram requisitos, né? Talvez se tivesse melhor esclarecido alguns pontos, talvez nós teríamos conseguido evitar que isso ocorresse. Muito embora a defesa já contava com um possível pedido de prisão temporária dele, em vista dos argumentos que essa testemunha lançou aqui frente à autoridade policial. Advogado, em relação às mensagens, né, que o Bart estava falando agora, que o delegado falou, a gente já estava falando anteriormente, o senhor me disse agora há pouco, que o senhor não sabia dessas mensagens que o Vanderlei teria mandado para essa mulher pedindo que ela mentisse, né? E que o próprio Vanderlei teria dito para o senhor que também não sabia dessa mensagem. Deixa eu entender. Ele mentiu então para o senhor? O senhor acha que ele mentiu, que ele não falou a verdade, que ele tinha mandado essas mensagens para essa mulher, ou ele não lembrava dessas mensagens? Olha, veja bem, a minha resposta ela é um pouco mais completa. O procedimento ele é sigiloso, né? Ele está correndo sobre o absoluto sigilo, então até o advogado ele tem um pouco de dificuldade. Eu tenho que estar vindo até a delegacia muitas vezes para ter acesso a dados, a documentos, né? Mas o Vanderlei, eu o informei de alguma forma que havia uma pessoa comparecida à autoridade policial. Rapidamente nós identificamos que era a testemunha que nós havíamos comunicado à autoridade policial, contudo que essa pessoa teria dito algo que poderia prejudicá-lo. Eu rapidamente perguntei se ele havia mandado alguma mensagem para ela que contesse algum conteúdo que poderia vir a prejudicá-la. Ele disse: olha, não tem nenhuma mensagem minha para ela neste sentido. Se tiver qualquer coisa lá, foi dela para mim, não da minha pessoa para ela. Até porque cogitou-se uma suposta, isso aí eu não tenho esses dados em mãos, mas um suposto suborno dessa pessoa contra o Vanderlei, porque o Vanderlei, como eu venho dizendo, ele é uma pessoa de fato que tem um passado um tanto quanto controverso, mas controvérsia é diferente de crime. Muitas vezes você tem, todo mundo, ninguém é perfeito, eu costumo dizer, ninguém é o anjo que se diz ser. Doutor, mas então ele mentiu para o senhor. A gente pode afirmar que ele, pelo menos em relação às mensagens, ele mentiu para o senhor. Não, é ao contrário. Ele diz que não mandou as mensagens. Mas as mensagens surgiram ou não surgiram? Não. A polícia então está mentindo ou não? Não, na verdade nós temos um aplicativo de conversa que você tem a possibilidade de mandar uma mensagem e receber uma mensagem. As mensagens existem? Eu não estou dizendo que não, elas existem. Contudo, eu não posso afirmar que o meu cliente disse para ela por meio de mensagem o que ela diz ter. O que eu sei é que ela prestou... Desculpa, doutor, mas... No depoimento dela, doutor, ela teria... Sim. Não, mas a polícia já disse que é isso, doutor. A polícia já disse que é isso, que tem essa mensagem que ele pediu. Tanto é que não é só o delegado e o promotor que acham, é o juiz também que concordou e mandou prender. Agora, eu acho que o senhor tá também... Só um minutinho, doutor. Eu acho que o senhor tá numa situação complicada junto com esse rapaz, junto com esse Vanderlei, porque assim, o cara tá querendo discutir prova técnica, delegado, ou doutor Natanael, que é o advogado Vanderlei. O celular, a torre de telefonia coloca o Vanderlei na área de busca. E ele diz que não. Então ele está dizendo que foi um fantasma que pegou o celular dele e foi para a área de busca. Agora tem uma mensagem ali enviada pelo aplicativo dele e já está querendo mudar a história, que a moça está extorquindo ele. Sendo que ele é casado com Elaine, a moça é casada, os dois estavam tendo uma relação extraconjugal e agora é a moça que quer subornar? Peraí que o senhor continua falando porque a doutora Sandra quer falar também. Pois não, doutora? Boa tarde, de novo. Boa tarde, doutor Natanael. Não, só colocar uma situação que é assim. Vamos mudar a palavra controvérsia, então, para poder ficar mais claro, inclusive, para quem está nos ouvindo. Eu diria, então, que o Vanderlei ele entra em contradição toda hora, né? Que é diferente do que o colega quis dizer com relação à palavra controverso. E assim, como você estava dizendo, Bate, agora só falta passar a testemunha que ele mesmo trouxe para os autos como a vilã da história. Quer dizer, já está cansando essa situação. De todo mundo que contraria o Vanderlei é errado. O único certo da história é ele. Só que o único que conta mentira é ele. E ele contraria provas técnicas, como você bem colocou. Provas incontroversas ou que não podem ser contraditas. Então fica difícil. Doutora, por tudo que a senhora viu até agora, a senhora que está mais de perto de toda essa situação, a senhora acha ainda que, então, é o Vanderlei o assassino e teve ajuda de alguém?
Eu acho que houve realmente um crime. Eu não acredito na hipótese do desaparecimento, infelizmente. Como o doutor Eduardo considerou, até gostaria que depois de tudo isso que aconteceu, a Lucilene voltasse, que tivesse tido uma perda de memória e que de repente recuperou essa memória e aparecesse na porta de casa. Eu adoraria pela mãe, pela família, pelos sobrinhos, por todos. Mas infelizmente, pela forma como tudo está acontecendo, está sendo delineado, por tudo que está sendo apurado, houve um crime. Acredito sim que tanto pela motivação, que quem teria motivos seria o Vanderlei, acho que ele é realmente o principal suspeito e acho que ele teve ajuda, que ele não conseguiria fazer sozinho. E por qual motivo a senhora acha que ele matou? Isso eu acho, sim. Desde o início eu considerei duas situações, tanto a situação da ganância, do interesse econômico e financeiro, como talvez por uma questão passional. Aí que falta delinear ainda, porque já apareceu mais uma amante no caso, né? Que é essa moça de agora, que veio ao depoimento. Então, ele tinha muitos relacionamentos extraconjugais, pelo que consta, não só com a Elaine, mas com outras mulheres, e aí teria que traçar o perfil de cada pessoa envolvida com ele, para talvez chegar nessa conclusão. Mas o financeiro seria uma questão bastante forte, porque ele bancava muita gente, você percebe? A Elaine, num depoimento lá atrás, disse que ele arcava com todas as despesas da casa, pagava até a escola da filha dela, que não é filha dele, etc. Essa moça, nesse depoimento, segundo o próprio delegado, disse que ela tinha interesse, que saía com ele por dinheiro, quer dizer que ele bancava de alguma forma também. A juntada de extratos dessa moça, provando que ele dava dinheiro para ela, não desmente o que ela falou na delegacia. Porque, como o delegado colocou, existem as provas do aplicativo, né, do que estava sendo conversado antes dela comparecer na delegacia e prestar o esclarecimento. Então, isso só vem a reforçar o quê? De onde vinha o dinheiro do Vanderlei? Do hotel. Não tinha outra fonte de renda. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, doutora... Ele não trabalhava em outro lugar. Na sua opinião, o dinheiro que ele ganhava às custas do hotel da namorada, que era a Lucilene, né? Pelo menos é o que a família diz, né? O dinheiro que ele ganhava da namorada, a Lucilene, ele bancava a mulher verdadeira, que é a Elaine, e ainda bancava as amantes, é isso? Então era um bom dinheiro, não é uma coisa de